Vem comigo. Tema de hoje: a simplicidade do Natal. Eu começo lendo texto de Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, e eu convido você nesse momento a se lembrar que você é um adulto, mas que também aí tem uma criança aí dentro, é você. Porque Deus nos deu um dom a nós humanos, e que usamos muito este dom durante a nossa infância. Mas muitos de nós perdemos ou fomos perdendo por falta de uso este dom na nossa adultidade. Eu me refiro ao dom da imaginação. Então, ao ler o texto, além da reverência que temos que ter diante da leitura da palavra de Deus, que nós possamos ouvi-la como uma criança, que presta atenção naquela historinha que você conta para ela de noite, mas que viaja na história e entra na história usando a sua imaginação. Leamos. Mateus capítulo 2, de 1 a 12, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém, da Judeia. Pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Querido, como você enxerga o Natal? Você consegue ver o Natal com os olhos de uma criança ou somente com as complicações na mente de um adulto? Para explicar isso para você, deixe-me recordar seu tempo de escola. Quantos de vocês, na sua época escolar, ou depois, quem sabe, leram um livro de Exupéry chamado O Pequeno Príncipe? Quem leu esse livro? Levanta bem a mão para eu ver. Deixa eu ver. Na metade ou quase a metade do povo. Os demais eu recomendo, leia. Mas, Anésio, não é um livro para criança? Se você perguntou isso, você já está com a cabeça de adulto. É interessante que nesse livro ele ensina a gente viver a vida sobre o olhar simples de uma criança. E uma expressão que ele usa lá, que eu gosto de usá-la, é que às vezes as pessoas têm aquilo que nós chamamos de cabeça de gente grande. E cabeça de gente grande é complicado. A gente complica as coisas. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui conhece, eu acho que é a totalidade, conhece a história de Chapeuzinho Vermelho? Vamos lá. Pastor, você vai pregar sobre Chapeuzinho Vermelho? Não.
Para com essa cabeça de adulto já. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que, imagina gente grande, porque criança assim, lembra da historinha, vai lembrar do Chapeuzinho, vai lembrar do eu sou o lobo mau, não lembra? Vai lembrar da musiquinha, vai lembrar de tudo. Agora o adulto, ele vai começar a fazer pergunta, como assim? Uma menina levando doce sozinho para a vovozinha. Mas peraí, era para vender doce? Uma criança sendo explorada, trabalho infantil. Deixar uma criança andando sozinha na floresta, chama já o conselho tutelar. Isso é cabeça de adulto. Esses pais têm que perder a guarda dessa criança, cabeça de adulto. Pois é, a gente complica tanto as histórias, que quando a gente vai ler as histórias do Natal, também fica complicando. Agora, por isso que eu estou falando da simplicidade do Natal. O Natal não é história para criança, mas uma história para ser lida com os olhos de uma criança. É preciso usar a imaginação e se deixar transportar para dentro da história. Porque criança faz isso, ela se envolve na história, ela se lança na história. Eu era criança quando meus vizinhos, por alguma razão, eu fiquei na casa deles. Talvez minha mãe precisou ir ao médico, algo parecido, ou minha avó junto, eu não sei. Eu sei que eu fiquei na casa dos meus vizinhos, só me lembro disso. Eu era muito pequenininho, tanto que é uma imaginação uma lembrança bem remota que eu tenho. E meus vizinhos católicos faziam algo chamado presépio, que eu acho lindo e maravilhoso, que eu não entendo por que os protestantes não fazem. Poucos protestantes fazem. Normalmente protestantes europeus fazem isso. Aqui no Brasil não tem muito disso. Quer ver um exemplo? Quantos de vocês já tiveram presépio em casa? Tá. Alguns nem sabem o que é o presépio. Aquilo é um presépio. É uma representação do bebê Jesus com o papai, a mamãe, Maria, com o padrasto, né, José, e com as ovelhinhas, e às vezes com os magos, às vezes com os pastores, não é? É assim que se descreve ali o presépio. E nós estávamos montando um presépio ali com cartolina e tudo mais, e cada hora eles falavam, e que outro bichinho você quer colocar ali? Ah, eu quero colocar o cavalo. Pronto, coloca o cavalo lá no presépio. Eu quero colocar o leão. Então colocava, a gente desenhava, dobrava e fazia o leão. E aí tem um momento que estava tão cheio de bicho, que falaram assim, tem mais algum? Eu pensei, e eu falei, eu quero a minhoca. Pronto. No presépio meu tinha minhoca. Então a criança, ela navega nessas histórias, e essas histórias começam a ganhar significado para elas, porque eu achei interessante que eles falaram, foi Deus que criou tudo, e tudo deve vir adorar o menino Jesus. Achei lindo aquilo, guardei isso até hoje comigo. O presépio é essa figura do bebê dormindo, é o lugar de silêncio, é um lugar de reverência, porque é um momento em que a gente, quando se depara com aquele bebê dormindo, como você, por exemplo, que entra num quarto e tem um bebê dormindo, não é festivo, ele é contemplativo, é uma reverência do silêncio, aqueles sorrisos gostosos com a doce sensação da tranquilidade, tanto que a gente usa a expressão, o sono de um bebê. O presépio nos ensina que Deus ama a simplicidade. É isso. O nascimento de Jesus aponta para isso. É quase um altar onde nós reverenciamos o Deus Criador da vida, e a gente olha para o presépio, e todas as vezes que eu vejo cenas como essa, do menino Jesus, eu me lembro quando criança que cantava, já nasceu o Deus menino para o nosso bem. A criança, ela se transporta para dentro da história. Quando você conta uma historinha para a criança, sempre quando termina, ela tem aquele momento Teletubbies, que ela fala, de novo, não é? E você tem que contar a historinha de novo até que ela durma. Quem teve filho e contou historinha sabe do que eu estou falando. E as histórias de Natal, elas têm sentido quando elas são repetidas. Alguém fala, mas todo Natal tem que falar a mesma coisa? Sim. E do mesmo jeito.
Porque é importante para a gente relembrar tudo isso. As musiquinhas, para mim, na verdade, eu não gosto muito das músicas modernas de Natal, não. Eu gosto das antiguinhas mesmo. Eu gosto daquelas que eu aprendi quando era criança. Eu me lembro muito bem da minha professora de escolinha dominical, a Juraci, irmã querida, que eu carrego um carinho com ela até hoje, um carinho muito grande, uma admiração por ela ter me ensinado tantas coisas das Escrituras. E ela montou uma bandinha com as crianças. Nós não tínhamos esse coral todo bonito. Estou falando de uma igreja de 35 membros na igreja. Então, quantas crianças tinham? Sei lá, 5, 6, 7, não sei. E ali a gente cantava: bate o sino pequenino, sinos de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Ou senão, pinheirinho, que alegria, tralalalala. Quem lembra dessas canções aqui? Ou sou só eu aqui, o idoso? Muito bem. Eu canto até hoje. E eu gosto de me transportar para esse tempo. Porque o Natal hoje está perdendo seus significados. Eu já vi criança achando que Natal é aniversário de Papai Noel. Nada contra o bom velhinho. Vocês não precisam demonizar o Papai Noel, tá? Papai Noel, na verdade, o Santa Claus, na verdade, é uma história baseada num bispo, São Nicolau, em que levava presentes para 2 meninas órfãs à noite de Natal. E começaram pessoas a se vestir igual a ele. Só que São Nicolau era magro e vestido de verde. Não é? Mais ou menos na década de 30, a Coca-Cola, numa das suas propagandas, criou o Papai Noel como nós conhecemos hoje, com as cores da Coca-Cola e também com o tamanho de quem tomou Coca-Cola o ano inteiro. Mas minha família era pobre e meu pai, ele não tinha muitas reservas, nós não tínhamos o costume de dar presente de Natal. Até porque, quando criança, eu não entendia por que a gente dá presente de Natal se o aniversário é de Jesus. Não é? Está parecendo uma charge que eu vi de um rapaz que chega para Jesus no Natal e quer fazer um pedido para ele, como se Jesus fosse um grande Papai Noel, e Jesus fala: peraí, o aniversário é meu. Inverte. Não é? Mas assim, nenhum problema em dar presentes no Natal, eu acho isso bonito e acho que a gente deve usar dessa prática. Mas nós não tínhamos isso quando criança por questão de pobreza. Meu primeiro presente de Natal que eu me lembro, eu já tinha 9 anos de idade. Foi o meu irmão, que tinha completado 14, que já trabalhava, tinha dinheiro agora, e que me deu um jogo de botão. Os mais antigos sabem do que eu estou falando, não é botão de camisa, gente, é um negócio de futebol. Não é? Com 2 times, claro, um era o poderoso Corinthians, não é? E o outro um freguês nosso. E então ali, eu achei demais, aquilo marcou a minha vida, porque era um carinho do meu irmão comigo. E a partir dali eu comecei a entender, não, é legal a gente dar presente para as pessoas, mas não de qualquer jeito. Tudo tem que ser feito de uma maneira especial, porque é um momento gostoso. Quando a gente era criança, eu trago muitas memórias na época de Natal. Um deles que eu trago de memória tem a ver com o Maurício de Souza, quando colocou na Globo o Natal da Turma da Mônica. Aquilo era uma diversão. A gente estava jogando bola na rua, daqui a pouco falava: para, qual o desenho? A gente parava a bola onde estava e saía correndo para assistir o desenho. Só para no final cantar: Feliz Natal para todos, Feliz Natal. A musiquinha eu lembro até hoje. Então, era gostoso essas lembranças do Natal. Isso faz, quando a gente lembra disso, a gente vê que a vida é simples. E que a felicidade, ela está nas coisas simples. As coisas de Deus são simples, e quando você as complica demais, você perde o caminho. Então vamos aprender a seguir o Senhor de maneira muito simples. Eu quero voltar ao meu texto. No texto que lemos em Mateus 2, de 1 a 2, diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha como nós complicamos as coisas. Foram 3 homens que viram um sinal no céu, eles entendem como estrela, mas eles viram um sinal no céu e seguiram esse sinal que eles entenderam e chegaram até Jesus. É só isso que o texto está dizendo. Mas aí vem os adultos e começa a falar:
Gente, não pode colocar que são 3 magos, porque se for 3 magos, vendo estrela, eles são astrólogos astrônomos. Se eles vieram do Oriente, então, provavelmente, eles são da religião persa. E aí, como é que a gente vai explicar isso, que Deus fala com gente de outra religião? Então, os adultos começam a complicar. Então, o que fizeram? Os 3 reis magos. 2 coisas que eu queria te falar. Primeiro, nenhum dos textos disse que eram 3. Tinha 3 presentes, mas em nenhum momento disse que eram 3. Segunda coisa, reis. Nenhum lugar disse que eles eram reis. Se eles fossem reis, eles viriam com comitiva, com exército. Esses são reis. Eles eram só magos. Eles eram isso. Então, a gente que complica muito as coisas, nós complicamos tanto que nós tivemos que dar nome para esses caras. E esses nomes não estão na Bíblia. Ele vai aparecer no Evangelho Armênio da Infância, que foi um evangelho escrito entre o século V e o século VI. E mais adiante, um outro santo, São Beda, ele, no século VIII, ele deu não somente os nomes, reforçou os nomes, como deu a origem de cada um. Gaspar, ele era um asiático. Baltazar, era um africano. E Belchior, era um europeu, mas que mais tarde ele foi identificado como apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Tem também um 4º mago, mas aí não é bíblico mesmo e não tem nada a ver com Bíblia, mas eu recomendo. É um livro que tem um filme chamado O 4º Mago, ou O 4º Sábio, como foi traduzido em português. Eu recomendo, é um filme antigo, de 1985, você pode encontrá-lo inclusive gratuito no YouTube, e conta uma linda história de um homem cheio de compaixão e misericórdia, que foi se encontrar com os outros 3, mas ele atrasou. Uma história muito parecida com aquela do bom samaritano, que ele encontrou alguém no caminho e isso ele fez ele perder. E ele passa a vida inteira depois procurando pelo tal Jesus. E agora eu não vou dar spoiler para você do filme. Essa é só uma resenha, mas não um spoiler. Assista, que é um dos filmes que mais ensinam sobre misericórdia, compaixão e bondade. Eu diria, um filme essencialmente cristão. Vale a pena. Nós deveríamos aprender com os magos e dar presentes para gente que não pode nos retribuir, porque foi isso que eles fizeram. É interessante a gente observar a generosidade desses sábios do Oriente, porque quando eles souberam do nascimento de Jesus, eles trouxeram presentes. Então, num tempo do mundo que nós vivemos hoje, onde as pessoas chegam no Natal e querem fazer um pedido para Deus, estes homens vieram para dar algo para Deus, eles deram presentes. Uma coisa que eu gosto também de perceber no texto, é que eles deram presentes para um bebê. Eles deram presentes para alguém que não poderia dar nada de volta para eles. E é aqui que eu quero trazer talvez um âmago de um ensinamento aqui para você. Eu conversava com a minha esposa esses dias, a gente estava fazendo nossos planejamentos com relação aos nossos filhos. Em casa a gente gosta muito de dar presente. A gente dá presente sem data, não precisa. Lembrou, compra e dá, é gostoso. Faz bem para a gente dar, né? Mas nós damos sempre os nossos queridos. E nós conversamos entre nós, e ontem refizemos essa conversa, de que chegou um momento que nós percebemos, precisamos dar para alguém que não tem como nos dar de volta. E aí nós começamos a pensar, quem seria, para quem que nós faríamos isso? E eu lembrei que no meu caminho de casa para cá, há um determinado lugar em que eu sei que tem um morador de rua, e ele tem problemas mentais, claramente tem problemas mentais. Ele não é drogado, ele não é viciado, é um homem com retardamento mental, que muitas vezes não fala coisa com coisa. E as pessoas fogem dele, porque ele mora na rua, sempre sujo. Eu me lembro da primeira vez que eu falei com ele, eu não tinha nada para dar ali, me senti constrangido. Eu me sinto constrangido, gente. Se tem uma pessoa necessitada, eu quero doar e não ter nada o que doar. Porque eu estou dentro de um carro com ar-condicionado e tudo mais, e a pessoa ali na rua e eu não ter nada para doar. Eu acho vergonhoso para mim isso.
Então, sentindo vergonha, eu abri a janela do carro e falei com ele, falei, me desculpa, realmente eu não tenho nada para lhe dar. E ele me devolveu essa, ele falou, o senhor abaixou o vidro para falar comigo. A maioria levanta o vidro, ou fazem de contas que a gente não existe. Passado um tempo, perguntei o nome dele, e aí comecei a encontrar com ele diversas vezes. É meu caminho. Então agora, quando ele está nos semáforos, eu já faço sinal para ele, vem. Ele já sabe, ele passa todos os carros, já vem direto do meu. Ali a gente abre a janela, é um semáforo que demora. Já teve vezes de eu segurar o carro para pegar o semáforo vermelho, só para ficar ali com ele. Eu sempre dou ali para ele alguma coisa, dou uma balinha, dou algum dinheiro para ele comer, ou alguma coisinha, e fico ali ouvindo ele, conversando com ele. E às vezes ele não fala coisa com coisa, porque tem dia que ele está são, mas tem dia que ele está viajando, vendo tudo ao mesmo tempo. Aí eu e minha esposa falamos, nós precisamos doar alguma coisa para ele. Ele não sabe quem somos, não sabe para onde a gente vai, não sabe nem o nosso nome, mas precisamos doar para quem não pode dar nada de volta. Aonde você aprendeu isso? Com os magos. Eles deram para uma criança, eles vieram de longe, doaram para uma criança e voltaram para a sua terra, nunca mais se viram na vida, mas eles doaram. E aí eu te pergunto, enquanto eu te falo isso, o que você vai fazer com essa palavra que eu estou te dando? Eu tenho certeza que cada um de nós tem algumas coisas que podemos dar e doar. Hoje as pessoas estão motivando nós buscarmos a Deus por motivos interesseiros. Vem para Jesus, Ele vai resolver todos os seus problemas. Dê para Deus e Deus vai dar muito para você. E muita gente hoje só está servindo a Deus esperando receber algo de volta. Mas quem aqui está disposto a aprender com esses magos do Oriente e dar o seu melhor para Deus sem esperar nada em troca? Eu vou ler um texto para vocês em Lucas 6, palavras de Jesus, diz assim, Lucas 6, 35, 36. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. É Jesus que disse isso. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Agora eu quero ler um trechinho desse texto, um recorte desse texto, na Bíblia a Mensagem. Diz assim, não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Essa deve ser a atitude do nosso coração quando nós doamos. Sim, meu irmão, é certo que a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. A Bíblia diz que vamos receber. A Bíblia também nos ensina, Paulo falando, e ele está falando de dinheiro, de ofertas, quando ele fala que quem planta muito vai colher muito, quem planta pouco vai colher pouco. É verdade. Mas eu estou falando da atitude do nosso coração. Em Provérbios 19, versículo 17, esse texto ele é bem conhecido, que popularmente a gente fala esse texto assim, quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas esse é um texto bíblico. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Aqui o texto promete que Deus vai recompensar aquela pessoa que é generosa. E o importante é a gente saber que a recompensa que Deus vai dar, ela não se limita a bens materiais. Existem recompensas maiores do que os bens materiais. Bênçãos espirituais, bênçãos na sua família, proteção, mas tem uma aqui que eu quero destacar. Um senso de realização, de satisfação por estar cumprindo a vontade de Deus. Meu irmão, quando você dá algo de coração, há uma sensação de prazer dentro de nós, que Paulo cita isso como palavras de Jesus, lá em Atos 20, ele fala que é melhor coisa dar do que receber, é verdade. Enquanto eu estou falando isso com vocês, tenta trazer, porque eu tenho certeza que cada um de vocês já fez doações, tenta trazer na sua mente alguma doação que você fez e que marcou você. Tenta se lembrar do prazer que você sentiu em ter feito uma contribuição, em ter ajudado alguém,
Tenta se lembrar daquele momento, às vezes são segundos ali. Mas aquele momento traz um prazer imenso de você saber assim, eu estou cooperando com o reino de Deus aqui na terra, porque o reino de Deus aqui na terra é assim, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E justiça é essa equalização entre levantar o que está caído e abaixar o que está altivo, né? Isso é justiça. Então, faça isso. Eu me lembro de duas coisas aqui agora. Uma delas aconteceu aqui na Carisma, quando uma vez eu estava ensinando e citei o exemplo de Francisco de Assis. E depois de ter citado o exemplo de Francisco de Assis, aliás, deixa eu contar primeiro o exemplo, tá? Quando eu estava na escola, deixa eu ver, acho que eu já estava, naquele tempo era primeiro colegial, né, que a gente falava, né? Hoje é segundo grau, é isso aí, esse negócio aí, tá? É isso aí. O tio aqui não lembra mais das coisas. Mas eu evangelizava, eu falava, e um menino se converteu ali comigo. Então comecei a discipulá-lo, ensiná-lo as escrituras, ensinar a orar, tudo mais. E aí eu fiquei sabendo que iria passar a vida de Francisco de Assis num cinema lá em São Paulo. Falei, vamos assistir comigo. Ele foi, claro. Chegamos lá, assistimos o filme, gente, que maravilha. Acho que o nome do filme era Irmão Sol, Irmã Lua. Filme simples, antigo, nada cinematográfico. Mas a história de Francisco de Assis é uma história muito marcante. Dele doar tudo aos pobres, dele ser de uma família rica e se doar. É linda a vida desse homem. E aí nós voltamos de lá, era um frio em São Paulo, nós estivemos lá na Praça da Sé, estávamos atravessando ali o viaduto do Chá em São Paulo, noite já, bem tarde da noite, quando nós percebemos uma criança, um menininho, devia ter seus 8, 9 anos de idade, deitado e encostado em seu pai bêbado de tudo. Ele não estava nem bêbado, estava trêbado, de tão bêbado que estava. E ele encostado no pai, assim, tremendo, querendo se aquecer ali no pai. E aí, a hora que eu vi aquilo, eu não aguentei, eu fui tirar minha blusa para doar. Só que a hora que eu notei, o rapaz, novo convertido, devia ter 1 mês de convertido, já tinha tirado a dele. Aí eu falei, não, vai a minha, né? Que eu estou ensinando. Ele falou, não, vai a minha. Quase que os dois brigam ali por causa disso. Demos as duas para o menino. E aí depois fomos para casa, e talvez algumas pessoas podem falar, mas você foi para casa assim, e Deus aqueceu você. Meu irmão, só no coração, porque eu passei um frio de lascar. Que frio que eu passei. E tem mais, a blusa eu ainda estava pagando. Pobre, gente, pobre compra em prestação. Era o que deu, eu fui pagando, estava pagando a minha blusa ainda, mas doei, eu vou dizer uma coisa, doei de coração, e amei isso tudo. Eu estava contando isso aqui na Carisma, e contei no meio de uma mensagem, passou, contei na mensagem. Estamos indo para casa, eu e minha esposa, aqui em Osasco, perto ali daquela chamada Praça das Bandeiras, na Autonomista, onde vai para a Rua da Estação. Ali, chegamos ali, fomos virar ali o carro, quando um cara e uma moça de moto, pegou meio como que passou assim na nossa frente, encostou assim a moto, ao mesmo tempo estava ali na calçada, ao mesmo tempo bloqueando. Eu, alerta, né, falei, parece assalto, né? A menina já pegou, saiu da moto, foi mexer assim na bolsa, eu falei, vai sacar revólver. Eu dei um toque sim para a Magda, bati assim na Magda, falei, fica atenta que talvez eu saia com o carro com tudo, né? E tal. Aí o cara vai aqui, abrir aqui, eu falei, vai pegar a arma agora, né? Ele pegou, tirou a jaquetona dele, bonita pra caramba, chamou o menino que estava vendendo balinha na rua, e falou, rapaz, está muito frio e você está trabalhando, toma isso aqui para você. Eu fiquei assim chocado com aquilo. Eu fui para casa, eu confesso que eu chorei de vergonha. Eu falei, Magda, olha isso. Olha que vergonha, me doa. A gente julgando as pessoas, achando que é ladrão, e o cara fez uma atitude cristã maior do que nós, a gente é pastor. E o cara está certo. Aí eu estou contando isso aqui no culto, a pessoa ali no primeiro momento falou, pastor, é ele aqui, ó. A irmã mostrou o marido, ele era novo convertido, estava no culto, ouviu a minha história, falou, é isso que eu vou praticar. Gente, é um desafio para mim e para você,
que a gente mude a nossa perspectiva de vida e comece, ao invés da gente ficar só pensando em coisas novas, em produtos novos, em comprar, vamos começar a esvaziar um pouquinho nosso guarda-roupa. Vamos fazer isso. Eu acredito que cada um de nós, a gente pode, que a gente tem aqui um avivamento de guarda-roupas vazios. Tem muito sapato na sua sapateira, minha irmã, e você não é centopeia. Tem muita camisa que você pode doar, meu irmão. Sabe aquela camisa que quando você veste, você chega assim para a tua esposa e fala: querida, que o nosso amor seja tão forte quanto esse botão, que já está assim, ó, esgarçada. A hora que você senta, meu irmão, não, pastor, eu vou emagrecer. Você não tem tanta fé assim, querido, vai lá. Fica mais bonito, doa, doa. A gente dá, mas sem esperar nada em troca. Damos por amor, não por investimento. Não faça das suas doações um negócio com Deus. Por quê? Porque o dinheiro não é teu. No Antigo Testamento, 10% pertencia a Deus e não a você. No Novo Testamento, 100% pertence a Deus e Ele confia em você. Então, que você use com sabedoria, que você saiba que tudo que nós possuímos pertence a Deus, que nós somos apenas administradores, apenas mordomos. Letra de um cântico antigo que eu gosto de cantar, diz assim: tudo que temos, talentos e bens, são teus, Senhor, tu os tens. E eu gosto de me lembrar disso, que eu sou apenas um gerente, um organizador, um administrador, um mordomo da riqueza de Deus que está nas minhas mãos. Sim, eu posso usá-las, eu posso investir na minha família, eu posso fazer tudo isso, mas eu também preciso doar. Comece a viver com menos, meu irmão. É um desafio para você agora, para o próximo ano. Faça um planejamento de viver com menos do que você ganha. Desde o início do nosso casamento, nós já sabíamos e vivemos pelo menos com 10% a menos, que eu sou dizimista. Mas depois, 12%, porque começamos a guardar dinheiro. 13%, 14%, 15% a menos. E aí, reservar um dinheiro para doação. 20% a menos. Dá para viver, queridos. Dá para a gente manter um padrão de vida mais simples. Nenhum problema, nós temos bens. Você pode ter carro novo, você pode ter computador novo, você pode ter viagens para o exterior, você pode ter tudo isso, mas na mesma proporcionalidade, seja generoso. Ajude pessoas, reparta com outras pessoas, que você cresça, prospere e enriqueça, mas que o seu coração seja rico também em misericórdia, em amor, compaixão e generosidade. Amém? Seja assim. Convido você a ficar em pé comigo, eu estou terminando. O Natal é um convite à simplicidade. Não se disperse ainda, mantenha sua atenção aqui comigo. Assim como os magos, nós somos chamados a oferecer o que temos de melhor a Deus, sem esperar nada em troca. Vamos fazer isso. Assim como as crianças, nós somos chamados a contemplar a beleza do nascimento de Jesus em silêncio, pedindo que Deus fale ao nosso coração. E como seguidores de Jesus, nós somos desafiados hoje aqui à generosidade, a dar sem interesse e vivendo com mais compaixão e com mais alegria. E a minha pergunta é: qual é o presente que você vai dar para Jesus nesse Natal? É aniversário dele. Que presente que você vai dar? Ah, mas Jesus não nasceu em dezembro. Eu também sei que não foi em dezembro, e daí? Mas é a data, comemora essa que você vai dar, ué. Cabeça grande. Cabeça de gente grande. Então, doe. E eu vou te mostrar como é que você doa para Jesus. Mateus 25, 40, diz assim: o rei respondendo lhes dirá, ele está falando do rei, ele mesmo no juízo final: em verdade vos digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram.
O contexto desse é aquele: eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você deu de beber, eu estive nu e você me vestiu. E Jesus está ensinando: quando você fez isso para qualquer pessoa necessitada, é para mim que você fez. Você cantou aqui: dê o seu melhor, faça alguém feliz. Então tenha mais compaixão e misericórdia. Eu ponho um desafio para você. Você vai ter alguns dias de folga, por que você não vai visitar uma pessoa solitária? Tanta gente passa esse final de ano de modo solitário. Nós temos pessoas que estão jogadas para dentro de um asilo, porque a família não tem tempo de cuidar dos seus idosos. Vai lá, vai sentar, vai ouvir suas histórias. Doe para quem não pode te dar nada de volta. Essas são as marcas do seguidor de Jesus. E aí eu termino com essa pergunta: qual será o seu ato de generosidade nesse Natal? Qual vai ser? Eu tenho certeza que alguma coisa Deus já está falando no teu coração. Outras você mesmo vai criar. Mas que você faça assim: que a gente não seja só crente de domingo, crente frequentador de igreja. Porque Jesus não ensinou a gente ser só reunir aqui no lugar e cantar e ouvir coisa, receber a bênção e ir embora. Ele não ensinou isso. Ele falou que nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, não sal do saleiro, nem luz do paraíso. O paraíso já tem Deus. É aqui no mundo que a gente tem que fazer alguma coisa. Esse é o nosso tempo da história. É o tempo de nós semearmos, é o tempo de nós plantarmos. E Jesus fala que muitas coisas que nós plantarmos aqui, nós vamos ser recebidos de braços abertos na vida eterna. Então, faça isso. Seja generoso também. Amém? Me permita orar por você. Põe então a mão no peito. Querido Senhor, eu te peço que o Senhor abra o nosso coração e converta o nosso coração em corações bondosos, em pessoas que querem viver para o Senhor. Querido Pai, nosso coração fica tão duro nesse tempo, tão apegado aos bens materiais, e nós te pedimos: livra-nos dessa tentação, não nos deixe cair nesse tipo de tentação, mas que possamos ter um coração simples. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles prosperem, para que eles tenham em abundância, para que eles possam realizar muitos sonhos, mas na mesma proporção que cresçam em generosidade, em bondade, em misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, e nos dê uma vida saudável e equilibrada. É o que nós te pedimos, certos de que o Senhor nos ouve. Por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Gostaria de abençoar a sua vida e a sua semana. Depois de eu te abençoar, eu vou pedir para você abençoar seus irmãos, desejando a eles uma boa semana. Me permita abençoar vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, nessa semana, hoje, de agora, para sempre. Amém. Amém.